transmitindo pelo Facebook ao vivo. Vamos orar então. Querido e poderoso, maravilhoso e santo Deus, mais uma vez nós estamos na sua presença, iniciando, Senhor, mais um dia, iniciando, Senhor, mais um mês, buscando, Senhor, da tua graça, da tua compaixão, buscando, Senhor, do teu socorro, do teu amparo, buscando, Senhor, do seu fortalecimento para as nossas vidas. Estamos iniciando mais um mês neste mundo em que vivemos, e cada mês nós renovamos as nossas esperanças, assim como renovamos a cada dia. Eu quero pedir, Senhor, a tua ajuda, a tua atenção a todos aqueles que estão conosco nesta oração. Quero suplicar pela vida de cada um deles, louvar o Senhor na beleza, na majestade da tua santidade, e pedir, ó Paizinho querido, que o Senhor fale conosco. Precisamos tanto que o Senhor nos fortaleça, precisamos tanto que o Senhor nos ajude para não pecarmos, e que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas repetências nos pecados. Muitas vezes nós não queremos pecar, mas acabamos pecando. E é a nossa luta aqui, Senhor, contra o pecado. Nos ajude. Derrame sobre nós, Senhor, a tua graça, que é tão maravilhosa, que é tão poderosa. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, de toda a forma que o mal se apresenta e se lança contra nós. Principalmente, Senhor, nos livre da mentira. Nos livre de sermos mentirosos e de participarmos da roda dos mentirosos. Fala conosco, Senhor. Dá-nos da sua santa instrução e que ela sirva para nós todos juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Meus queridíssimos irmãos, queridíssimas irmãs, hoje eu vou falar sobre o livro do Apocalipse. Por que eu vou falar? Porque eu creio que nós estamos extremamente próximos do arrebatamento da igreja. Eu creio. E eu tenho uma esperança, irmãos e irmãs,
profunda de não passar pela morte, mas de ser arrebatado. Eu gostaria que você fosse arrebatado também. Eu quero que você seja arrebatado também. Então eu quero que você abra, vou falar assim, no geral, sobre o livro do Apocalipse. E eu quero te convidar para abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. Se puder abrir, acompanhar comigo, é muito bom saber que você, além de estar ouvindo, está acompanhando biblicamente tudo aquilo que a gente está falando. E eu, por uma questão de tempo, não vou ler todas as passagens, eu vou citar, eu vou falar o endereço das passagens, mas não vou ler. Como nós estamos gravando para o YouTube, no nosso canal, e este vídeo vai ficar postado no Facebook, você pode entrar lá e pegar as passagens e ler, mas leia, porque aí você vai estar confrontando o que eu estou falando e você vai estar também aprendendo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Meus irmãos, minhas irmãs, o livro do Apocalipse é um livro que fala das profecias sobre o futuro. Apocalipse 1, 3, 10, 11 e 18, 20, vai mostrar isso para você. Então, quem gosta de profecia, e eu gosto de profecia bíblica, sabe que este livro do Apocalipse tem um papel extremamente significativo na profecia bíblica. E João foi quem escreveu, um dos 12 apóstolos, escreveu esse livro mais ou menos 95 anos depois de Cristo. Ele foi mandado para uma ilha lá no Mediterrâneo, e lá ele foi mandado como castigo para lá, e lá foi que ele escreveu o livro do Apocalipse, porque foi lá que ele recebeu estas revelações da parte de Deus. Jesus, ressurreto, apareceu a João
e deu a ele informações sobre o futuro para que ele transmitisse aos mensageiros das 7 igrejas de uma província romana que ficava ali perto, numa região que hoje é a Turquia. Ele estava numa ilha, não é dentro da ilha que ficava, não, ficava fora da ilha, né? Ficava no continente, numa região que hoje se conhece como a Turquia. E cada uma dessas igrejas, meus irmãos, das 7, representa um estágio da igreja. Por exemplo, você pegar a igreja de Éfeso, era a igreja preocupada, a igreja sempre querendo fazer o melhor. Se você pegar a igreja de Esmirna, olha, isso aqui não é nome de igreja, isso aqui é nome de localidade. Éfeso, Esmirna, Tiatira, são locais. A igreja de Esmirna é conhecida como a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, a igreja indulgente. A igreja de Tiatira era a igreja relaxada, negligente. Você está me entendendo? E cada uma trata da igreja, e essa igreja ela reflete numa época que viria, porque são predições futuras. A igreja de Sardes é a igreja impotente, a igreja fraca. A igreja de Filadélfia, aquela igreja perseverante, errava, mas se corrigia e ia para frente. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, é a igreja morna. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que aquilo que é morno, se você tomar um copo de água morna, você vai ter ânsia e vai vomitar. E Cristo fala isso. A igreja de Laodiceia é a igreja morna. A igreja que não é lá, não é cá. E é a igreja do nosso tempo. A igreja do nosso tempo, conforme o livro do Apocalipse, é a igreja morna. A igreja que aos olhos de Deus dá ânsia de vômito. Mas diz que para cada igreja houve uma carta, né? E esta carta fala sobre o futuro. Porque a carta diz assim, né? O livro que contém as cartas diz assim: sobre as coisas que brevemente devem acontecer. E mais uma vez eu quero destacar que breve pode ser e está sendo para nós 2000 anos, mas para Deus é um segundo. Deus não tem tempo. Então, quando falam no tempo de Deus, né, a pessoa precisa entender que o tempo de Deus não existe, porque Deus não tem tempo.
Deus está acima do tempo. E este livro diz que Jesus vai voltar, quando eu digo assim, diz, não sabemos que tempo, quando que ele vem com as nuvens. Como é que uma nuvem aparece? É isso que está dizendo. A nuvem aparece e desaparece. Dá uma lida aí, Apocalipse capítulo 7. Jesus falando assim: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, até aqueles que mataram Jesus verão Jesus. O Apocalipse fala do retorno do nosso Senhor. E Jesus falou: João, escreve tudo isso que eu vou te falar. Escreve. Porque o povo que vai nascer, o povo do futuro, precisa saber disso. E Jesus manda João escrever uma carta para cada uma das 7 igrejas, simbolizando o tempo, as eras que iriam vir. E nós estamos na última igreja, fazemos parte da última igreja. E também Jesus falou para João: João, escreve também aquilo que vai acontecer na terra depois que os fiéis da igreja forem levados para o céu, num retorno de Jesus que é prometido no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 22. Promete a volta de Jesus. Este livro do Apocalipse, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo aí, me ouvindo, ele tem duas formas de tratar os crentes. Uma forma é através da ameaça. E a outra forma é através do encorajamento. A ameaça é para aquelas pessoas que participam das igrejas com um relacionamento superficial e material. Para essas pessoas, há várias ameaças no livro do Apocalipse. Aquelas pessoas que têm uma religião vazia, aquelas pessoas que usam Jesus para o seu benefício material. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Apocalipse 2:5. Jesus fala que para essas pessoas haverá um julgamento. Muita gente zomba, né? Ri, faz piadinha.
mas o julgamento vai acontecer. Apocalipse 3, 10. Há mensagens de ameaça no livro do Apocalipse, mas há também mensagens de encorajamento. Encorajamento para os fiéis que ficarem firmes na perseguição, que são perseguidos por causa da fé verdadeira, que são verdadeiramente perseguidos por causa de Cristo. A esses, a nós, Jesus diz que o seu retorno é iminente para nos livrar da adversidade. Apocalipse 2, 25 fala isso. Os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse aconselham as igrejas. Aqui está falando das igrejas de determinadas cidades, mas hoje aconselham as igrejas denominacionais a se ajustarem a uma vida debaixo da luz da graça de Deus, porque a ira de Deus será derramada. E se elas não se ajustarem, elas passarão pelo julgamento. E Jesus diz que este juízo, este julgamento, está prestes a cair sobre um mundo sem arrependimento. Porque um mundo sem arrependimento, que é este mundo que a gente vê hoje, é um mundo de rebelião contra Deus. Eu não sei, cada um é de um jeito, né? Cada um tem assim, uma visão. Uns têm uma visão muito ampla, outros têm uma visão mediana, outros têm uma visão restrita, outros têm uma visão... são quase cegos, né? Eu não sei que tipo de visão você tem, mas você sabe que tipo de visão você precisa ter. Jesus permite que João visite a sala do trono celestial, a sala que vai dela partir o juízo. Apocalipse 4, 5. E quando João vai até a sala do trono celestial, lá ele encontra o Pai, assentado ao trono. E lá ele vê o Cordeiro que foi morto, que é Jesus, que é o único digno de abrir um livro com 7 selos que o Pai vai lhe dar. E neste livro de 7 selos é que contém o restante do livro do Apocalipse, com exceção de alguns comentários feitos pelo próprio João, comentários inspirados, mas que não estão no livro dos 7 selos, que está lá no final do capítulo 22. João vê
abertura dos 6 selos, que começa no capítulo 6, e ele vê um drama, ele vê retratado na sua frente coisas terríveis, e ele vai narrando. Primeiro ele vê 4 cavaleiros, cada um representando uma conquista, um cavalo branco, guerra, derramamento de sangue, cavalo vermelho, cavalo preto, a morte da população da terra. Depois ele vê os santos martirizados que estão no céu orando a Deus para que ele vingue o seu sangue, punindo aquelas pessoas que foram responsáveis pelos seus martírios. O 6º selo fala de distúrbios cósmicos. Tudo isso faz parte do juízo de Deus. Juízo de Deus contra uma humanidade rebelde, uma humanidade brincalhona com as coisas santas. E o 7º selo faz soar 7 trombetas. Apocalipse 8:1, depois 8:7 e vai por aí. Que são 7 juízos físicos mais severos do que os primeiros selos. Uma das trombetas vai fazer queimar 1/3 da vegetação da terra. E quando eu digo isso, eu quero levar você, essa tragédia que aconteceu aqui em Minas Gerais, uma tragédia terrível. Mas isso não é nada perto do que vai acontecer. Você vê, está todo mundo abalado, e é para estar mesmo. Muitas pessoas morreram, pais de família, por negligência, de autoridades, enfim. Isso que nos abala tanto não é nada perto do que vai acontecer. Você já imaginou 1/3 da vegetação da terra ser queimada? Você já imaginou a morte de 1/3 de tudo aquilo que vive no mar? Você já imaginou o envenenamento de 1/3 de toda a água doce da terra? Você já imaginou isso? Você já imaginou 1/3 dos corpos celestes ficarem escurecidos? Você já imaginou uma praga dolorosa e diabólica, demoníaca de gafanhotos? Você já imaginou cada 3 moradores da terra, um irá morrer
por uma visitação demoníaca permitida, enviada por Deus. É isso que o livro do Apocalipse está prometendo. E não pense que isso, não, a igreja vai ser arrebatada, isso vai acontecer depois de 1000 anos. Não! Isso tudo vai acontecer em 7 anos. E ainda virão, além de tudo isso, que já é, meu Deus, as 7 taças. Apocalipse capítulo 15, versículo 7. As 7 taças são 7 pragas da ira de Deus contra os que ficaram ainda. Porque não vai morrer 1/3 da população da Terra. Não é cada 3, 1 vai morrer. Ainda vai sobrar. Mas ainda virá sobre aqueles que sobraram praga sobre a ira de Deus. E essas pragas vão afligir os adoradores do falso Cristo com feridas incuráveis. Apocalipse 16, 2. A gente vive falando aqui, irmãos, tem muita gente seguindo um falso Cristo. Não é o Cristo da Bíblia. A gente vive trazendo esta orientação. Um pouco antes, 1/3 da vida marinha foi destruída por Deus. Agora, todo o restante vai morrer. 1/3 da água doce havia se contaminado. Agora, o que sobrou de água doce, água potável, vai se transformar em sangue. Olha, nós tivemos aqui alguns dias, uma semana, de um calor, não é? Durante o dia, pessoas passando mal, aquele calor de 36, 37 graus, com sensação térmica de 42, 43. Não é verdade? À noite, dificuldade para dormir por causa do calor. A Bíblia promete, no livro do Apocalipse, capítulo 16, versículos 8 e 9, que as pessoas que estiverem vivas ainda, depois de tudo isso, sofrerão queimaduras por causa do calor excessivo do sol. Leia aí Apocalipse 16, 8 e 9. Se isso que nós passamos aqui já foi sufocante, né? Imagina no Apocalipse. Todo o reino do falso Cristo vai se escurecer. E a terra estará sendo preparada para a batalha que haverá, que será o juízo de Deus contra os reis da terra. A ira de Deus vai se estender por um estado eterno contra todos aqueles que seguiram falsos deuses, o falso Cristo.
a Bíblia diz que Deus vai convocar as aves para se banquetearem com os cadáveres dos derrotados. Todos aqueles que se opuseram ao verdadeiro Cristo serão executados. E haverá o aprisionamento de Satanás. Tudo isso está no livro do Apocalipse. Depois Satanás será solto e finalmente será derrotado. Vai acontecer o desenrolar do juízo do grande trono branco. E as pessoas, as que morreram, as que estarão morrendo, obviamente, contrárias ao verdadeiro Cristo, estarão sendo condenadas então ao lago de fogo, o inferno, que é um lugar preparado para Satanás e os seus anjos caídos. O livro do Apocalipse ainda relata a vinda celeste da Nova Jerusalém. E nós não temos acesso, como diz Apocalipse 19, versículo 11, e Apocalipse 21, versículo 8, há uma lista descritiva dos que estarão na Nova Jerusalém. Nós não temos acesso a essa lista. Haverá 7 anos de muita tribulação. Não é coisa pequena. Nós não conseguimos imaginar o que vai acontecer nesta tribulação, 7 anos. Mas a Bíblia, dentro daquilo que Jesus permitiu que João narrasse, depois haverá 1000 anos, período chamado de milênio. E Deus irá substituir, trocar tudo isso por uma nova criação. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, ele é o suficiente para causar terror. Qualquer pessoa que não acertou ou não quer acertar as suas contas com Deus, por meio de Cristo Jesus, para perdão dos seus pecados, salvação da condenação. Quem lê o livro do Apocalipse deve, fica horrorizado. Mas também quem lê o livro do Apocalipse se estimula para perseverar nas provações deste tempo aqui que a gente vive. São provações em cima de provações. Mas qual que é a nossa esperança? É Cristo. Nossa esperança está fundamentada em Cristo.
porque é Ele que sempre vem para livrar das tribulações aqueles que são seus e dar àqueles que são seus uma alegria sem igual. Essa é a nossa esperança. Não há outra. Se apresentam outra esperança, é falsa. É a esperança de um falso Cristo. Porque o livro do Apocalipse nos deixa isso bem claro. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que ouviu, que vai ver e ouvir no futuro, isso aí vai ficar gravado, que a sua esperança esteja em Cristo, que não esteja em nada e nem em ninguém, mas que a sua esperança esteja em Cristo. Porque é isso que Ele nos ensina, que nós esperemos dele. Cristo ensina muito isso. Não é outro. E o livro do Apocalipse nos traz esta informação. E nós agradecemos ao Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Deus eterno, santo, justo, fiel, maravilhoso, por nos proporcionar esta leitura do livro do Apocalipse, que tanto horror traz, mas que tanta alegria e tanta esperança traz também. Porque aqueles que esperam no Senhor jamais serão desiludidos, decepcionados, enganados. Isso é dito desde lá do Velho Testamento. E nós, Pai querido, esperamos no Senhor. Muitas vezes fraquejamos e buscamos o Teu perdão para essas fraquezas e Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai querido, a buscarmos a nossa esperança exclusivamente no Senhor. Que não tenhamos esperança em homens, em instituições, em igrejas denominacionais, mas que a nossa esperança esteja em Ti. Podem passar mais 5.000 anos, mas a nossa esperança deve estar firmada, fixada no Senhor. Lembra disso, ou melhor, ajuda-nos a lembrarmos disso, ó Pai querido, porque somos tão falhos, tão pequenos, ó Deus Todo-Poderoso. Fica conosco. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira, que leva as pessoas a esperarem de homens e de instituições. Esta é a minha oração, por mim e por cada um daqueles que participam desta oração. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.